No quadro de Olho no Nordeste de hoje, a gente mostra os problemas enfrentados por quem depende do transporte público na região. As principais reclamações são de superlotação e quantidade insuficiente de ônibus. R$ 4,40, mesmo pagando uma das tarifas de ônibus mais altas do Nordeste. Os passageiros de Salvador têm muitas reclamações sobre o serviço. Ontem mesmo eu fiquei 1 hora esperando Santa Cruz aqui. Antes da pandemia eram cerca de 2.200 ônibus circulando, agora 1.800. A prefeitura alega que a redução foi feita porque houve queda no número de passageiros, gerando prejuízo para as empresas de transporte. Estamos avaliando linha a linha, buscando fazer mudanças nessas linhas, com aumento de viagens, justamente para ganhar eficiência, diminuir o tempo de espera, com acúmulo menor nos pontos de ônibus. O Ministério Público da Bahia tem cobrado a renovação da frota de ônibus, que, segundo a Prefeitura de Salvador, tem idade média de 6 anos. O velho, acabado, todos, quando a gente se senta, às vezes a cadeira está quebrada. Os ônibus que estavam previstos para 2021 chegam até o final de outubro, são 169 ônibus, todos eles novos, com ar-condicionado. Aqui em Natal, os usuários do transporte público continuam enfrentando uma série de problemas. Desde o início da pandemia, o número de ônibus circulando reduziu drasticamente. Mesmo com o retorno de grande parte das atividades econômicas, a volta de 100% da frota ainda não aconteceu. No começo da semana, a Prefeitura anunciou que pretende redistribuir as linhas de ônibus da cidade e que até o final do ano lançará uma nova licitação do transporte público. Enquanto isso, nos pontos, as maiores reclamações são a superlotação e a precariedade dos veículos. Que é muito cheio, é muito lotado. Infraestrutura, questão de higiene no ônibus, que não existe, né? Tempo, praticamente tudo, é bem complicado. Em São Luís, as reclamações giram em torno da qualidade dos ônibus que circulam na capital. Passageiros alegam que muitos veículos velhos são colocados nas rotas e que, por isso, é muito comum os ônibus quebrarem durante as viagens. O certo é que existe um termo de ajustamento de conduta assinado com o Ministério Público do Maranhão que obriga empresários a trocarem os ônibus velhos por novos e, assim, melhorar e aumentar a frota. Nos últimos 9 anos, foram trocados 821 veículos, uma renovação de cerca de 90%. O problema é que muitos já não funcionam mais. Atualmente, são 708 ônibus no transporte público de São Luís. A população de Teresina é uma das mais prejudicadas com a precariedade do transporte público. As empresas enfrentam problemas com a perda de passageiros e falta de repasses da Prefeitura para subsidiar gratuidades e também a meia passagem. A pandemia intensificou essa crise por causa da baixa demanda de usuários. Funcionários reclamam de atraso no pagamento de salários e as empresas alegam que não têm condições de cumprir acordos com esses trabalhadores. A capital piauiense tem 145 ônibus, mas atualmente apenas 35% da frota está circulando. Recentemente, uma CPI aberta pela Câmara Municipal apurou os problemas que contribuíram com a defasagem do sistema. Os trabalhos já foram concluídos e o relatório entregue à Prefeitura para a adoção de providências. A população precisa de um serviço de qualidade e elas foram apresentadas. Os empresários anunciaram uma tentativa de acordo e agora estamos escutando essas propostas para o encaminhamento dos próximos passos. Nas paradas de ônibus de João Pessoa, a reclamação quase sempre é a mesma. Principalmente a demora. Melhorar, aumentar mais os ônibus. Os passageiros também reclamam da falta de estrutura e de aglomeração fora e dentro do transporte público. A aglomeração aqui na Lagoa, aqui para pegar um ônibus é muito grande. De noite é a pior aglomeração que tem. Com a pandemia, o número de passageiros caiu 45%. Com isso, houve redução na frota de ônibus, que antes era composta por 420 veículos e hoje opera com 370. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de João Pessoa, a previsão para o aumento da frota é somente para o próximo ano. Em Fortaleza, apesar da retomada econômica em vários setores, a frota de ônibus ainda não opera com 100% dos coletivos para atender mais de 500 mil de passageiros diariamente. Complicado, principalmente no horário de 5 horas que eu trabalho, é que é lotado mesmo.
Eu acho que ele diminui a quantidade de ônibus. Eu acho que é, porque tudo lotado. Dentro dos coletivos, quanto mais gente bota, o motorista quer botar mais ainda. Vê que não está dando e bota mais. De acordo com a Prefeitura, nos horários de pico, são colocados ônibus extra à disposição dos passageiros. Nos 7 terminais de integração aqui da capital, além de pias, sabão e álcool em gel que são disponibilizados, os fiscais da Prefeitura também tentam organizar as filas aí para evitar a aglomeração. E os passageiros sem máscaras não embarcam. A Prefeitura confirmou ainda que até o final deste ano não haverá reajuste no valor da passagem de ônibus em Fortaleza.